Se algo parecer fora do lugar durante um passeio aparentemente tranquilo, não ignore, não racionalize, não tente entender depois. Porque quase todas as histórias que terminam mal começam exatamente assim, com alguém acreditando que ainda há tempo. O problema é que, em ambientes onde você não é o topo da cadeia alimentar, o perigo não avisa. Ele observa. E quando você percebe que algo está errado, a decisão mais simples pode ser a última. Imagine um caminho aberto, cercado por vegetação densa. O som do vento misturado a passos leves. Nada parece ameaçador. Pessoas passam por ali todos os dias. Turistas, moradores, curiosos. É justamente essa sensação de normalidade que cria a armadilha perfeita. Porque o erro mais comum não é a imprudência óbvia, é o excesso de confiança. A falsa ideia de que, se algo fosse realmente perigoso, alguém teria avisado antes. Predadores não atacam no caos, eles atacam no silêncio. Enquanto você caminha, seu corpo emite sinais que você não percebe. O som irregular dos passos, o ritmo da respiração, o cheiro. Para você, é apenas um passeio. Para quem observa escondido, é uma leitura completa do seu nível de atenção, do seu preparo e da sua vulnerabilidade. O erro começa quando você assume que está sozinho. O ser humano é treinado para reagir a ameaças visíveis, barulhos altos, movimentos bruscos, situações claras de perigo. Mas em ambientes naturais ou extremos, o risco real costuma ser invisível. Ele se constrói aos poucos. Um desvio pequeno da trilha, um caminho que parece mais curto, a vontade de se afastar alguns metros para tirar uma foto melhor. É nesse ponto que o passeio deixa de ser seguro, mesmo que nada tenha mudado ao seu redor. O corpo humano responde mal à surpresa. Quando o cérebro entende que algo está errado, ele precisa de segundos preciosos para decidir entre lutar, fugir ou congelar. Em situações comuns, isso não é um problema. Em situações de risco real, esses segundos são exatamente o que você não tem. O erro silencioso é não perceber que você já ultrapassou o limite muito antes do perigo se revelar. Muitos ataques, acidentes e mortes não acontecem porque a vítima fez algo obviamente errado, mas porque ignorou pequenos sinais. O silêncio repentino da natureza, a ausência de outros animais, a sensação incômoda de estar sendo observado. Esses sinais não causam pânico imediato e por isso são descartados. O cérebro tenta manter a sensação de controle, ele prefere acreditar que está tudo bem. Quando a ameaça finalmente se mostra, ela raramente aparece de frente. Predadores e situações extremas exploram ângulos cegos. Eles se aproximam por trás, pelos lados, de baixo para cima. Quando você vira o rosto e percebe movimento, o cenário já mudou. Agora, não é mais sobre prevenção. É sobre sobrevivência. Nesse momento, quase todo mundo comete o segundo erro. O corpo entra em estado de alerta máximo, mas a mente entra em conflito. Correr ou ficar parado. Gritar ou se calar. Voltar pelo mesmo caminho ou seguir adiante. A indecisão consome energia. E energia nessas situações é vida. Quanto mais tempo você leva para agir, mais vantagem você entrega ao perigo. Há uma crença comum de que força física resolve tudo, mas em cenários reais, resistência mental e leitura do ambiente importam muito mais. O corpo humano entra em exaustão rapidamente quando o medo assume o controle. A respiração acelera, os músculos perdem eficiência, a visão periférica se fecha. Você começa a enxergar apenas o que está diretamente à sua frente, ignorando saídas, obstáculos e rotas de fuga. O erro silencioso se transforma em erro fatal quando você tenta reagir como se estivesse em um ambiente urbano. Gritar por ajuda onde não há ninguém. Correr em linha reta sem avaliar o terreno. Olhar para trás repetidamente, perdendo o equilíbrio. Cada uma dessas ações parece instintiva, mas aumenta drasticamente o risco. O perigo não precisa ser mais rápido do que você. Ele só precisa ser mais paciente. Em muitos casos, a vítima percebe que subestimou a situação tarde demais. Quando a distância já foi encurtada. Quando a rota de fuga não existe mais.
quando o corpo começa a falhar. É nesse ponto que relatos reais convergem para a mesma frase. Achei que não fosse acontecer comigo. Essa frase aparece em ataques de animais, em acidentes em trilhas, em desastres naturais e até em ambientes controlados. O contexto muda, mas o erro inicial é o mesmo. Sobreviventes costumam relatar algo em comum. Eles perceberam cedo que algo estava errado e agiram antes de entender exatamente o que. Eles não tentaram confirmar o perigo. Não buscaram provas, simplesmente respeitaram o desconforto. Essa decisão aparentemente simples cria distância, tempo e opções. E em situações extremas, opções são tudo. Quando o confronto é inevitável, o corpo entra em modo de emergência. A dor é ignorada. O cansaço é empurrado para depois. Mas esse estado não dura muito. O erro aqui é acreditar que você consegue manter esse ritmo por tempo suficiente. A maioria das pessoas não consegue. E o perigo sabe disso. Ele espera. Ele pressiona sem pressa. Cada segundo conta contra você. Em relatos documentados, muitas vítimas estavam a poucos metros da segurança quando foram alcançadas. Um portão. Um grupo de pessoas. Um ponto elevado. O erro final foi desacelerar cedo demais, acreditando que o pior já tinha passado. A sensação de alívio é uma armadilha. Ela desarma o corpo antes da hora. É exatamente nesse momento que o risco retorna com força total. Se você conseguir escapar, a ameaça não termina automaticamente. Ferimentos pequenos podem se tornar graves. Sangramento, choque, desorientação. A prioridade deixa de ser entender o que aconteceu e passa a ser buscar ajuda imediatamente. Outro erro comum é minimizar o ocorrido, achar que foi apenas um susto. Em muitos casos, esse atraso é o que transforma um escape em uma tragédia horas depois. A verdade é que a maioria das situações fatais poderia ter sido evitada se o erro silencioso tivesse sido reconhecido no início. Não é sobre conhecer todas as regras. É sobre perceber quando o ambiente deixa de ser neutro. Quando o passeio deixa de ser apenas um passeio. Quando a curiosidade começa a competir com a segurança. Você não precisa enfrentar o perigo para provar nada. Sobrevivência não é coragem. É leitura, humildade e reação rápida. O maior erro não é sentir medo, é ignorá-lo. O medo existe para alertar, para interromper, para fazer você voltar antes que seja tarde. Se você chegou até aqui, pense em quantas vezes já ignorou um desconforto por parecer exagero. Quantas vezes confiou demais na sensação de controle. Agora imagine como essa história poderia terminar em um cenário real. Esse é o tipo de decisão que separa quem volta para casa de quem vira estatística. Se esse tipo de análise faz você enxergar o risco de outra forma, deixe um comentário dizendo qual foi a situação mais perigosa que você já subestimou. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, porque nem todo erro dá uma segunda chance. E se esse vídeo te fez pensar 2 vezes antes do próximo passeio, deixe o like. Às vezes, o aviso mais simples é o que salva uma vida.